E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Salve, salve, meus consagrados. Vamos dar continuidade no nosso estudo sobre os povos mesopotâmicos na disciplina de História. Vamos já direto para o conteúdo, porque hoje ele está um pouquinho extenso. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os principais povos mesopotâmicos. Então, vou mostrar a história ou alguns aspectos e características desses povos para vocês, certo? Vou deixar também um texto para você, um texto de compreensão, explicando um pouco melhor sobre esses povos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida desse estudo, vocês entrem em contato comigo, ok? Que eu estou aqui para ajudar. Quero começar falando dos principais povos, ou dos primeiros povos que moravam ali na antiga Mesopotâmia. Lembrando que também eu vou deixar com vocês, vou deixar aqui a aula sobre a Mesopotâmia, a aula passada sobre a Mesopotâmia, né? Para vocês revisarem sobre os aspectos gerais e localização da Mesopotâmia. Bom, os primeiros povos ali que a gente pode, que foi registrado na história foram os sumérios. Quem foi os sumérios? Os sumérios foram os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. Lembrando que a Mesopotâmia, né, o significado da palavra Mesopotâmia é terra entre rios, porque esse território, essa área, ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje ali é o Iraque, né, essa região. Segundo alguns relatos bíblicos, o Jardim do Éden se localizava ali na Mesopotâmia. E é uma área onde o solo ele é muito bom para se plantar, né? Um solo muito bom para se plantar, que trazia muitas pessoas de outros lugares para morar ali naquela região. Então, segundo alguns dados históricos, os sumérios, né, eles ocuparam ali a região cerca de 5.000 anos antes de Cristo, né, e constituíram ali as primeiras cidades, como a gente pode ver aqui no texto, ó, deixa eu pegar o canetão, ó, Ur, Uruk e Lagash, né, são 3 nomes ali, vocês podem até colocar o nome dos filhos de vocês com um desses nomes, né. Só um minutinho, se escutarem algum barulho aí, é porque o vizinho está fazendo obra. Então, tá difícil. Mas a gente vai seguir, beleza? Vamos lá. Ó, sua organização política era semelhante a uma confederação de cidade-estado, governadas por um chefe religioso e militar que era denominado de patesi. O que significa cidade-estado? Cidade-estado, vamos dar um exemplo. Nós temos o estado de Rondônia, que ele é governado pelo governador. Mas temos cidades-estados aqui em Rondônia, por exemplo? Não. Porque as cidades aqui, os municípios aqui no nosso estado, eles não são independentes. Eles dependem do estado. O estado depende do governo federal. Antigamente existiam cidades-estados, onde tinha uma pessoa que regia o poder sobre essa cidade. Essa cidade ela era independente. Ela tinha um grupo político ou uma pessoa que mandava nela. Nós temos, por exemplo, uma cidade-estado muito conhecida, que é o Vaticano. O Vaticano é um país, um dos menores países do mundo. O Vaticano é uma cidade, basicamente, é uma cidade-estado. E o líder dessa cidade-estado é o Papa Francisco. Então, nesse período, essas 3 cidades, como exemplo aqui, eram cidades-estados. Cada cidade tinha um líder, uma organização política, né, semelhante ou diferente uma da outra. Então, uma cidade, não era, por exemplo, a cidade de Ur, o líder, o representante político, a organização política de Ur, não exercia poder sobre o Uruk. Não, elas eram independentes. Cada cidade tinha sua independência. Então, aí vem o termo cidade-estado, ok? Olha como que era a organização social da Mesopotâmia. Nós vemos lá no topo da pirâmide, aqui nem o Antigo Egito.
no topo da pirâmide, nós tínhamos os sacerdotes, que eram os líderes religiosos. Então, eles estavam ali no topo da pirâmide, eles exerciam o maior poder sobre a sociedade da Mesopotâmia, né? Principalmente em relação aos povos sumérios. Abaixo vinham os aristocráticos, os políticos, seguido dos militares, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. Os escravos sempre na base da pirâmide. É quem tinha menos poder, né? Ou nem tinha poder dentro da sociedade suméria, ok? Quero lembrar também, já que eu falei ali dos aristocráticos, que os aristocráticos não são somente os políticos, ok? Eles também eram a nobreza, as pessoas mais ricas da sociedade. Então, eles sempre estavam ali no topo da pirâmide. Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Esta consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços como forma de cunha. Possuía um complexo e completo sistema de controle de água dos rios. Então, os sumérios desenvolveram o quê? Cuneiforme, que é uma forma de escrita. Aqui no Brasil, nós temos uma forma de escrita, né? Mas os japoneses têm uma forma de escrita e os sumérios tinham uma forma de escrita. Esse é um exemplo, né? Uma placa em barro e uma forma de escrita. Claro que eu observando aqui, eu não consigo identificar nada ali, né? Mas para eles tinha uma forma, havia uma linguagem ali, né? Lembrando que eles não falavam, eles tinham uma língua própria, né? Uma escrita própria, ok? A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Então, eles precisavam se comunicar. A escrita e a linguagem era importantíssima para isso. Ainda sobre os sumérios, eles realizavam obras de irrigação, barragens e diques ali, entre os rios Tigre e Eufrates. Utilizavam técnicas de metalurgia do bronze e eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, né? E cada deus tinha um significado diferente. Então aqui a gente via a localização das cidades sumerianas, né? Nós temos aqui, né? Observamos aqui uma das cidades sumerianas. Vemos que elas estão entre o rio Tigres e Eufrates. Temos algumas delas. Beleza? Beleza? Agora nós vamos para os povos amoritas. Com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império, que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Então surgiu uma cidade chamada Babilônia, e nessa cidade desenvolveu-se a cultura de um novo povo. Surgiu um novo povo chamado de Amoritas. Os Amoritas eram o quê? Povos semitas provenientes da Arábia, edificavam então o primeiro império babilônico. Pergunto a vocês, o que seria essa palavra semitas, né? Semitas está relacionado mais a algo genealógico. Então, quando a gente fala de semitas, a gente está falando que esses povos, eles descendiam dos judeus, ok? Ainda nos amoritas, né?
Este povo é conhecido também pelos antigos babilônios, como os antigos babilônicos, né? E os que diferenciam dos caldeus, fundadores do segundo império babilônico, denominado de neobabilônicos. Ou seja, esse texto aí vai dizer o seguinte, que este povo ele era conhecido como os antigos babilônicos, os primórdios, os que estavam lá no início, né? O soberano que mais se destacou, né, a pessoa com maior poder dentro deste povo, que mais se destacou, foi Hammurabi. Ele viveu ali entre 1728 a 1686, isso antes de Cristo, que ele elaborou alguns códigos e leis. Então, um dos primeiros registros de códigos e leis surgiu ali na Mesopotâmia e ficou conhecido como Código de Hammurabi. E era bastante severo. Então existia, para você viver ali na sociedade dos antigos babilônicos, existiam alguns códigos e regras que deveriam ser cumpridas. Então está até escrito ali, ó, a pena era equivalente à falta cometida. Então, cada coisa que você cometia errado ali, ó, você iria sofrer uma pena por isso. Agora, nós vamos ver sobre os assírios. São outros povos que viveram ali na antiga Mesopotâmia. Eles eram também de origem semita, descendente de judeus, né? Os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio antes de Cristo, passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Gravem isso. Os assírios, eles eram uma sociedade altamente militar e expansionista. Então, eles tinham o objetivo de investir no exército para poder expandir o seu território. Certo? Suas conquistas foram além da Mesopotâmia. Então, os assírios chegaram a ocupar até o Egito. Né? Como eu disse, eles tinham um foco, um objetivo em expandir o seu território. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, uma cidade ali na região da Mesopotâmia, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal. Nome estranho, né? Assurbanipal. Com mais de 22 mil placas de argila. Então, antigamente não eram livros, como hoje, né? Eram placas de argila. 22 mil placas de argila. Então, cada placa é desse tamanhozão assim, ou maior, né? Pensou? É muita coisa. O exército assírio era notável e muito cruel com os povos dominados. O alistamento para o exército era obrigatório. Então, os assírios, né, eles eram uma nação, podemos dizer que era uma nação militar, né? Eles tinham o objetivo de investir principalmente no exército para poder expandir o seu território e dominar outros povos e outras nações. Aí vem os caldeus, né? O povo de origem semita também, descendente dos judeus, que se estabeleceu ali na Baixa Mesopotâmia no início do primeiro milênio antes de Cristo. Os caldeus ali foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios, né? Então veio os povos caldeus ali que derrotaram os assírios e começou ali a dominar toda a região. Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. Eu lembro que em um livro que fala sobre Nabucodonosor é a Bíblia. E tem um trecho da Bíblia, eu não me recordo agora onde no Velho Testamento vai dizer isso, que uma mão só uma mão veio voando assim, e escreveu na parede assim, uma mensagem de Deus, né? Mene Mene Tekel Parsim, a qual dizia que Nabucodonosor seria disposto do trono, perderia o trono, derrubado do trono. Então ele foi o rei mais conhecido dos caldeus.
O Império dos Caldeus durou apenas 73 anos. Analisando o Império, pouco, né? Nem durou 100 anos, pois foi incorporado ao Império Persa. A gente vai ver sobre o Império Persa mais à frente. Famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel, governou por quase 60 anos e após a morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico, né? Então, após a morte de Nabucodonosor, quem dominou esse império foram os persas, né? Criando um novo império, o Império Babilônico. Nesse Império Babilônico, né? Perdão, antes de a gente entrar no Império Babilônico, aqui, ó, cultivavam trigo, cevada, milho, gergelim, sésamo, de onde extraíam azeite para alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes e legumes, né? A agricultura era a base da economia. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio a.C., baseava-se na agricultura e irrigação. Lembrando que eu falei, estou falando desde a aula passada, que nessa região ali o solo era muito fértil, né? Muito fértil mesmo. Aí nós encontramos os povos babilônicos, que vieram depois dos caldeus, né? Ó, os povos babilônicos, eles desenvolveram muitas técnicas que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a astronomia foi a principal ciência da Babilônia, o estudo dos astros, das estrelas, né? Do Sol. Então, a astronomia foi a principal ciência da Babilônia. Os babilônicos dividiram o ano em meses. Então, se hoje nós temos o ano em meses, é por causa dos babilônicos. Os meses em semanas, por causa dos babilônicos. As semanas em 7 dias. Os dias em 24 horas. As horas em 60 minutos. E os minutos em 60 segundos. Isso, ó, antes de Cristo. A gente já vê que através do estudo da astronomia dos babilônicos, nós temos hoje toda uma organização social, né? Nós temos os meses, as semanas, os dias, as horas, os minutos, os segundos. Por os babilônicos, ó, a matemática entre os caldeus alcançou grande progresso, né? A necessidade do dia a dia levaram um certo desenvolvimento da matemática. Então, temos a matemática, né? Como também um estudo desenvolvido pelos babilônicos. Lembrando que os babilônicos surgiu através da derrota dos caldeus pelos persas. Ó, o desenvolvimento da medicina também. A escrita cineforme, grande realização sumeriana, né? A gente viu lá no início da aula sobre a escrita cuneiforme, usada pelos sírios, hebreus e persas, surgiu ligada à necessidade de contabilização dos templos. Então, a escrita cuneiforme surgiu com o objetivo para eles saberem contabilizar a quantidade dos templos ou dos recursos recebidos pelos templos. Era uma escrita ideográfica, da qual o objeto representado expressava uma ideia, né? Também desenvolveram a literatura, né? Destacam-se o mito da criação e a epopeia de Gilgamesh, esse nome diferente, né? A aventura de amor e coragem desse herói deus, cujo objetivo era obter a imortalidade. Eu desconhecia sobre essa literatura aqui, sobre essa história. Eu até fiquei curioso em conhecer, né? Isso aqui, quando fala literatura, é uma história, né? Então, eles já desenvolveram, os babilônicos desenvolveram a literatura. O Código de Hammurabi foi até pouco tempo o primeiro código de leis de que se tinha notícias e é a compilação das leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Ou seja, pessoal, os babilônicos, eles
não era somente uma cultura única, era um conjunto de outras culturas dos povos antigos da Mesopotâmia. Então, os povos mesopotâmicos que surgiram no passado, que deixaram de surgir, eles produziram algumas culturas e identidades que os babilônicos absorveram para a cultura deles. Né? Como eu até citei alguns aí, ó, o Código de Hammurabi novamente, né? Ó, o Código de Hammurabi, ó, contém 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e escravidão. Então, se, por exemplo, vamos supor, aconteceu um adultério. Vamos ver o que o Código de Hammurabi vai dizer que a gente tem que fazer. Então, o Código de Hammurabi dizia o que era para ser feito. Qual era a decisão a ser tomada? Era um livro de regras e leis. Ó, temos o artigo, um exemplo, né? Temos o artigo 25 do Código de Hammurabi, inciso 227. Se o construtor edificou uma casa para um aulium, eu acho que é assim que fala, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Vocês viram como são as regras do Código de Hammurabi? Esse é só um exemplo. Aqui o Código de Hammurabi, ó. Os babilônicos também desenvolveram a arquitetura, né? Foi a mais desenvolvida das artes, caracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo, construíram templos e palácios que eram considerados cópias dos existentes nos céus. Então falavam-se que a Babilônia era muito linda, né? A arquitetura das construções eram muito lindas na Babilônia. Na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal. O centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses que governavam a cidade. Ao redor do templo desenvolvia-se as atividades comerciais. O patesi representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. Patesi, que era um representante religioso e político. Então, nós temos algumas representações aqui dos jardins suspensos, né, da Babilônia, como seriam os jardins suspensos. Já ouviram falar também da Torre de Babel? A Torre de Babel era um templo, né? Relatos históricos vão dizer que o objetivo era construir um templo tão alto, a qual eles pudessem alcançar os céus e ver os deuses, certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Fiz um resumo rápido aqui sobre os principais povos da antiga Mesopotâmia. Peço desculpas para vocês a correria. Eu estou aqui tentando me concentrar, né? Porque tem a obra aqui atrás, está fazendo muito barulho. Aí eu desconcentro fácil, mas a gente vai tentando, a gente vai seguindo em frente. Né? Desculpa se saiu algum barulho aí das batidas da obra. Né? Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conceito, sobre o tema qual nós estamos estudando, entre em contato comigo. Se precisar, eu regravo essa aula, se for necessário, se precisar. Eu estou sempre à disposição. Beleza? Feliz Natal e até mais.